Boa tarde, eu sou o Cláudio Lopes e no Espaço Livre de hoje, terça-feira, estamos recebendo aqui o vereador Tiago Bazzoli, da Câmara Municipal de Ouro Fino. Ele, juntamente com o vereador Francisco Carlos Maciel, fizeram a indicação para que fosse feita uma audiência pública para discutir questões referentes à MG 290, rodovia essa que foi privatizada e está também em fase de começo da cobrança do pedágio aqui na rodovia, que tem gerado bastante reclamações também, motivou até uma ação civil pública aqui da Defensoria Pública de Ouro Fino, pedindo essa suspensão da cobrança do pedágio até que as obras fossem realizadas na rodovia. Mas a gente vai falar propriamente agora a respeito dessa audiência. Então, Tiago, que foi uma indicação sua e do Chico Maciel, o que vocês buscam com essa audiência aqui no município de Ouro Fino, em referente às nossas rodovias? Olá, Cláudio Lopes, boa tarde a todos os rádio-ouvintes da Difusora e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também da Difusora. É um prazer estar aqui hoje para trazer esse convite também e explicar um pouco do funcionamento dessa audiência pública. Nós recebemos muitos questionamentos da população, não só de Ouro Fino, mas também das cidades vizinhas, em relação a essa cobrança de pedágio, sobre também essa privatização, de como seria feito, como que estava o contrato. E em conversa direta com o defensor público, né, o Evandro, a gente viu por necessário essa audiência pública para trazer transparência para a população, ao mesmo tempo que trazer para os envolvidos, que é no caso o governo de Minas e a EPR, que é a concessionária que está sendo que está fazendo as manutenções, para que a gente mostre também que o lado da população não está sendo de todo ouvido, né? Então a audiência pública ela traz principalmente essa finalidade. Agora, qual é o papel da população nessa audiência para validar realmente essa manifestação que deve ser encaminhada com certeza ao Estado e também à concessionária? É importante que a população participe em peso, porque é só com a movimentação da população, só com realmente essa reivindicação, colocando exatamente aqueles que vão ser os principais afetados. Todo mundo, sem exceção, todos os munícipes de Ouro Fino e da região serão afetados. Só que uns serão afetados mais e outros menos, porque tem gente que pega a MG 290 3-4 vezes por dia. E isso, se a gente for colocar no final do mês, vai dar um resultado absurdo de pedágio pago. Então, assim, como que efetivamente o cidadão pode estar participando? Indo com a gente na sexta-feira, às 17h30, lá na Câmara Municipal, participando. Também lá terá um espaço onde a população vai poder, de certa forma, fazer a sua explanação, fazer a sua reivindicação, vai deixar aberta a palavra para todos, mas o que a gente precisa de mais importância é a presença de cada um. Se todo mundo participar lá, se perder pelo menos um pouquinho da sua cesta para estar lá junto com a gente, para ouvir, para discutir, para fazer valer a sua voz, isso vai dar um peso muito grande para que o governo escute que essa privatização ela não está sendo realmente justa para o cidadão. Vocês fizeram publicidade dessa audiência. Houve uma convocação da empresa EPR ou também do governo para que tenha algum representante nessa audiência também para fazer valer esse encontro? Sim, todas as autoridades, prefeitos da região, vereadores, as autoridades competentes, Poder Judiciário, o Executivo também estadual, o governador de Minas, também a CEINFRA, que é também da Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais, e também os representantes da EPR. Todos foram convidados, mas não quer dizer que eles estarão presentes. A gente já vê também, já vi várias audiências públicas que aqueles que são os mais interessados em estarem presentes, às vezes eles acabam não confirmando presença por medo, às vezes de represária, por medo, às vezes de responder às perguntas para a população, mas todos sim foram convidados. Já tivemos algumas presenças confirmadas de deputados, o senador vai estar aqui também no município nesse dia, então a gente está realmente otimista que as autoridades competentes e os principais envolvidos estejam ali para tanto trazer transparência, tanto também para escutar o que o povo tem para dizer. Os vereadores, você, Chico, e os demais já tiveram a oportunidade de fazer uma visita à EPR em Pouso Alegre ou também
fazer uma visita em loco, na rodovias, nos trechos que ainda necessitam de... Sim, teve uma comitiva de vereadores que foi até a EPR para fazer essa negociação do melhor dia da audiência pública. Também teve vereadores que fizeram a visita em loco nos principais pontos, principalmente um dos mais questionados era ali próximo ao Peitudos, né? Então, essas visitas constantes, eu mesmo estive na praça, onde vai ser a praça de pedágio próximo à Borda da Mata ali também para ver como que está o funcionamento e nos trechos onde eles disseram que teria terceira faixa. Então, nós fizemos algumas fotos, registramos algumas fotos do espaço para saber exatamente cobrar deles se... Por que não está sendo cobrada essa questão da terceira faixa? Por que não foi colocado no cronograma de obras deles também? Mas os pontos principais que a gente vai estar abordando nessa audiência vão ser 5 perguntas, que é em relação aos valores abusivos e o início da cobrança de tarifa do pedágio, porque na audiência pública que aconteceu em Pouso Alegre, eu estive presente como vereador do município, fui o único membro que esteve participando lá antes de se fazer a concessão, o leilão, quando foi feito. E estava eu, o Henrique, na época era o diretor de governo, era o Carlinhos, a gente foi lá e ficou muito evidente no projeto 3D que eles mostraram para nós, vários trechos de terceira faixa. Um deles era ali subindo a Serra de Borda da Mata, na MG 290, sentido Ouro Fino Borda da Mata, e também entre Inconfidentes e Ouro Fino ali próximo da Curva da Morte. Eles também colocariam ali, que são onde sempre o trânsito fica agarrado com os caminhões. Então tem sim, no projeto 3D, isso foi apresentado para todos naquela audiência pública. Então, por isso que a gente está questionando essa questão da terceira faixa também. Vamos questionar a localização da praça de pedágio, impedindo o acesso de moradores de áreas rurais à cidade sem pagamento de tarifas. Isso é algo que não só está acontecendo na MG 290, mas na 459, mas também já aconteceu lá em Santa Rita. Santa Rita, eu estive conversando com alguns vereadores lá de Santa Rita, tem vários trechos de zona rural que estão impedidos. Colocaram guarda-reio e não tem acesso ao bairro da zona rural. E isso gera realmente um descaso, um incômodo naqueles moradores que moram ali naquelas localidades. Então, assim, outro ponto também que a gente colocou é a ausência de acostamento. Tem muitos ali, se você for observar, a nossa MG 290, um dos principais problemas maiores deles é a falta de acostamento. A maior parte dos acidentes é que quando estraga o carro, você tem que jogar ele para o meio do mato e às vezes fica difícil a sinalização. E a outra pergunta também nossa é a isenção do pagamento de tarifa aos veículos emplacados na mesma localidade da praça de pedágio. Inclusive, um dos deputados que vão estar presentes é um que está encampando isso lá na LMG, na Assembleia de Minas, para ver se realmente aqueles municípios, aqueles carros que são emplacados naquele município que tem praça de pedágio, ele vai ficar isento desse pagamento. Então, esse é o principal enfoque da nossa audiência pública nessa sexta-feira. Uma notícia que foi divulgada agora, no final de semana, até uma publicação do Observatório de Ouro Fino, dá conta que aqui a primeira vara da comarca de Ouro Fino negou, né, o pedido de suspensão da cobrança do pedágio na MG 290. Sim. E já é uma segunda ação também que a Defensoria Pública está movendo. O resultado dessa audiência, mais também essas ações da Defensoria, você acredita que possa surtir algum resultado? Uma forma de pressionar o governo para poder rever esse contrato? Uma das questões que a gente esbarra muito é no princípio da legalidade, que uma vez que já foi firmado o contrato, fica difícil rever pelas partes. Mas existe sim brechas, principalmente quando está afetando diretamente o consumidor final. Porque uma coisa é o Estado representando toda a população ali e a população não se sentindo representada nesse sentido. Então, todo o movimento, audiência pública, a própria Defensoria fazendo toda essa ação, inclusive Borda da Mata, se eu não me engano, entrou nessa ação aí do Ministério Público como interessada. Nós pedimos para a Câmara aqui também de Ouro Fino oficializar e entrar também como interessada nesse processo para dar peso. Então, eu acho assim, quanto mais pessoas estiverem realmente unidas para que o justo aconteça, a gente não está falando que vai ficar sem pagar pedágio, que daí a gente também tem que pensar que é uma estrada boa, né? Vai gerar despesa. Vai gerar despesa, vai ter que dar manutenção devida, mas não pode ser abusivo, não pode gerar também um prejuízo para a população. E na Câmara Municipal houve um consenso realmente dos vereadores de realizar essa audiência em Ouro Fino?
A primeiro momento, sim. A primeiro momento, o requerimento foi votado por unanimidade por todos os demais edis lá. Mas começou a ficar muito agarrado. Nós apresentamos esse requerimento já faz mais de 45 dias. Então, nós estávamos pedindo urgência dessa audiência pública. E o que é o comum? O requerimento é votado em 15 dias, no máximo, já começa as ações para que a audiência aconteça. Daí nós começamos a perceber que nada estava indo para frente. Entrava em contato com a mesa diretora, não fluía. Daí nós fizemos um ofício, eu, Chico, e o Paulo Bentivi também faz parte dessa indicação. Nós fizemos esse ofício questionando, mas por que até agora não foi para frente? Daí houve um certo burburinho lá que eles falaram assim, mas não vai dar em nada. Eles já responderam para nós em ofício que o contrato foi firmado e é isso, uma vez que o contrato foi firmado, não vai ter essa terceira faixa, vai ter a cobrança sim e tudo mais. Eu falei sim, mas e a nossa parte como legislador? Nós temos que representar o povo, trazer a transparência. Por mais que tenha um contrato firmado, mas existe também os prejuízos que vão ser causados. E a gente vai estar vendo quantos ourofinenses vão estar sendo prejudicados com isso. E nós, como Poder Legislativo, por mais que estamos numa competência diferente, que é uma competência municipal, a gente precisa levar o clamor da população para as autoridades competentes. E uma forma disso ser feito e acontecer de forma efetiva é através da audiência pública. Hoje, como legislativo, como Poder Legislativo, é a única forma nossa para realmente lutar pelo cidadão, lutar pelo ourofinense. Então, por isso que houve um certo estresse, que a gente fala assim de início, mas no final das contas todo mundo apoiou e todo mundo entendeu que isso daí realmente é válido como uma ação representativa do Poder Legislativo. Falou agora há pouco a respeito do contrato que foi firmado com o governo e também com a EPR, mas houve também, em abril do ano passado, salvo engano, uma modificação nesse contrato. Sim. Porque o contrato parece que, pelo documento original, que a cobrança na MG 290 só iria acontecer de pedágio após concluídas as obras, e foi feita uma modificação para permitir que se cobrasse antes de terminar. Então o contrato, ele não é imexível, né? Exato. Exatamente. Eu falo assim, quando eu dou consultoria em algumas empresas, eu falo assim, o contrato é uma formalidade e acordo entre as partes. Então, quando uma parte está se sentindo prejudicada, ela pode sim acionar e falar assim, poxa, esse contrato, ele não está sendo realmente justo para a minha parte. E no caso, a EPR viu que não era justo para eles, assim, entregar a primeira rodovia para depois começar a cobrança, porque eles não teriam capital de giro suficiente, às vezes, para fazer, ou questões financeiras nesse sentido. Então, o que a gente percebe? Se houve uma alteração, pode ter outra também, pode ter mais 2, 3, 4 alterações, até que esse contrato realmente fique justo para ambas as partes. A gente entende que a EPR é uma empresa privada, ela tem, digamos, como primeiro princípio, gerar lucro, né? Mas desde que não extrapole ou explore o cidadão no final. Uma curiosidade também é que quando eu participei dessa audiência pública em Pouso Alegre, em 2021, o valor que estava sendo colocado era de R$ 6,20. Agora, ir para 9,20 é uma diferença grande. Então, assim, poxa, qual que é? Por mais que a gente use fator de correção, entre outras coisas, qual que é o critério que estão utilizando? E uma das coisas também que gera um incômodo muito grande é que Ouro Fino, ela vai ser a cidade que vai ser mais prejudicada. Por quê? Porque ela vai estar, de uma certa forma, ilhada. Tanto pela praça de pedágio de Borda da Mata, que vai ser ali em Canedeiras, no sentido de Jacutinga, e em Monte Sião. Nós vamos ter 3 praças de pedágio. Então, assim, se a gente for observar, se Ouro Fino realmente não fizer nada, ficar digamos assim, quieta, baixando a cabeça para isso, Ouro Fino realmente vai ser prejudicado, tanto para a finalidade de investimento. Quem vai querer vir investir na cidade? Que empresa que vai vir para cá, se qualquer lugar que ela for fazer a logística, ela vai ter que pagar? A nossa rodovia, tudo bem, as empresas não vinham para cá porque a MG 290 estava ganhando os pedaços, então isso gerava um custo muito alto para se implantar uma empresa aqui. Na hora que, beleza, vai ter a privatização, a rodovia vai ficar bom, beleza, vai atrair investidores. Mas nesse caso é difícil atrair investidores quando você tem uma grande gama de pedágios em volta e você fica ali ilhado. Então o ponto principal que a gente visualiza nisso daí é que realmente o Ouro Fino, ela precisa se mobilizar, o ourofinense precisa se mobilizar, porque vai afetar a curto, médio e longo prazo o cidadão ourofinense.
Você tem informação se o município já se manifestou também em relação ao início da cobrança desse pedágio, em relação também a essas obras inacabadas da MG 290? Sim, eu estive conversando com o diretor de governo e também com o Henrique, e eles fizeram também ofícios, Sim. fizeram também mobilizações e vão também entrar como parte interessada nessa ação da Defensoria, porque é algo, principalmente pela ação que foi feita lá no Peitudos, porque se vocês forem observar no contrato, a localidade geográfica está totalmente diferente de onde eles estão colocando. Se você for observar, Ouro Fino vai ter 2 praças de pedágio, que é em Caneleiras, que é ali próximo do Peitudos. Daí pensa bem, qual que é a lógica disso? Isso, se a gente for pensar bem, não tem nenhuma finalidade legal nessa cobrança, ter 2 praças de pedágio dentro da mesma área geográfica municipal. Então, assim, precisamos alertar esse ponto, que isso aí é uma questão de erro gigante. Não pode acontecer. Aquela praça de pedágio ali no Peitudos, ela não pode acontecer. Ela teria que ser para frente dos Farias ou sentido ali próximo à Mococa, porque daí já é o município de Monte Sião. Mas para cá, Ouro Fino já não dá certo, porque vai prejudicar todos os moradores que moram ali em volta. Peitudos, Farias, entre esses outros bairros ali que são bem populosos, né? Bom, a gente não tem como deixar de comentar esse assunto, porque também é um fato que já foi noticiado aqui também, através da rádio. Você acredita que essa audiência pública proposta pelo deputado Maurício, acontecendo um dia antes da audiência, pode contribuir ou pode atrapalhar na discussão desse assunto que é de interesse local? Eu acho que fica um pouco difícil do cidadão ourofinense se deslocar até Belo Horizonte para fazer a sua voz valer. Então, por isso, quando a gente propôs essa audiência pública aqui, é porque, querendo ou não, Ouro Fino está no centro de todas as cidades que serão afetadas. Então, é mais fácil o deslocamento, não só do ourofinense, mas de quem é da Borda, de quem é de Jacutinga, Monte Sião, eles conseguem se deslocar até aqui para participar. Então, assim, eu vejo que é importante ter essa discussão na Assembleia. Não vou tirar esse mérito. É importante, mas eu acredito que hoje uma audiência pública tem que ter participação dos realmente que vão ser afetados, dos ourofinenses, bordamatenses, monticionenses. Então, assim, esses moradores, eles não vão conseguir se deslocar até lá. Uma que é 5 horas, 6 horas de viagem daqui até lá, o custo fica muito alto e acaba, de uma certa forma, não trazendo aquele sentimento, não, de eu lutei por aquilo que eu acreditava. Então, eu acho que pode, eu acho que não vai tirar o mérito da nossa audiência pública, não vai tirar o mérito, mas pode, de uma certa forma, tirar as autoridades da presença. Isso eu acho que pode afetar. Às vezes pode não vir todos os deputados que a gente gostaria aqui, porque já tem uma audiência um dia antes. Então, só que essa audiência também, eu acredito que precisa ser discutida lá também, porque eles precisam fiscalizar melhor esses contratos. Como Poder Legislativo, eles têm essa função, essa prerrogativa de ter validade desse contrato antes mesmo de ser assinado. Então, precisa ser discutido lá também, porque eles têm uma participação muito mais ativa do que nós, vereadores, aqui. Os deputados, eles podem questionar o contrato, questionar se as obras estão sendo feitas com o cronograma certo ou não. Então, eles vão precisar discutir isso lá. Só achei meio estranho ser muito próximo, sabe? Um dia antes da nossa e tal, mas pelo que eu estava vendo também não foi o próprio Maurício que fez esse requerimento, foi 2 deputados lá que estavam também interessados em relação a isso, que são da região, que um é de Poços de Caldas, se eu não me engano. Mas eu tenho certeza que vai ser bom. Quanto mais pessoas discutindo, quanto mais pessoas querendo lutar por essa razão, é importante. Só a gente não pode colocar qualquer tipo de politicagem em relação a isso, porque, no final das contas, não é o vereador, não é o deputado, mas sim é o cidadão que está sendo afetado. E mesmo porque os deputados da Assembleia, cada um tem seu posicionamento, um é de oposição, o outro faz parte da base do governo, mas eles têm que colocar na cabeça que quem dá base para o deputado chegar no cargo é o povo, então não é governo. Entendeu? Exatamente. Então acho que tem que pensar primeiramente no bem-estar da população, deputado, vereador, prefeito. Por isso que é importante essas audiências, né, a discussão de assuntos
mais no âmbito local também. Sim, eu acredito que a participação popular ela é que faz a mudança acontecer. Por mais que a gente tenha os cargos representativos, como vereador, como prefeito, como deputados, governadores, independente, mas o que faz realmente acontecer a cidadania, a melhoria no município é a participação popular. Quanto mais envolvimento da população tiver dentro das questões políticas, a mudança acontece. Maravilha. Então, no Espaço Livre de hoje, conversando aqui com o Tiago Basoli, vereador, ele juntamente com o Francisco Maciel e também o Paulo Bentivi. O Paulo Bentivi, vereador, propuseram então essa audiência e que vai acontecer na Câmara de Ouro Fino. Então, nesses momentos finais, aí as suas considerações e a mensagem que você queira direcionar aí para a população. Gostaria só de reforçar o convite para toda a população. Vai ser sexta-feira agora, às 17h30, o início da nossa audiência pública. Então, peço para que você mobilize um pouco de esforço, convide os familiares, amigos, para que a gente possa lotar essa Câmara Municipal e mostrar realmente que o ourofinense, não só o ourofinense, mas todos aqueles... Eu sei que a rádio ela tem uma cobertura aqui no sul de Minas muito grande. Você que vai ser afetado por esse pedágio, venha participar, porque a gente quer te ouvir, quer ouvir a sua voz e dar realmente o poder à sua voz para que chegue realmente lá no estado e a mudança aconteça. Obrigado, então, Thiago. Obrigado. Espaço Livre de hoje termina por aqui. A seguir, na Difusora, você acompanha o Rádio Serviço e em seguida vem aí o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Boa tarde e continue na Difusora.